Gênesis capítulo 12, versículo 1. Certo dia, o Senhor Deus disse a Abrão, no caso, saia da sua terra, do meio dos seus parentes e da casa de seu pai, e vá para a tua terra que eu lhe mostrarei. Os seus descendentes vão formar uma grande nação. Eu o abençoarei, o seu nome será famoso, você será uma bênção para os outros. Abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. E por meio de você eu abençoarei todos os povos do mundo. Abrão tinha 75 anos quando partiu de Harã, como o Senhor havia ordenado. E Ló foi com ele. Abrão levou a sua mulher Sarai, o seu sobrinho Ló, filho do seu irmão, e todas as riquezas e escravos que havia conseguido em Harã. Quando chegaram a Canaã, Abrão atravessou o país até que chegou a Siquém, um lugar santo, onde ficava a árvore sagrada de Moré. Espírito Santo de Deus e nosso eterno Pai, nessa noite, Jesus, estamos aqui para receber de Ti, Pai, o melhor. Porque eu sei que Tu és o nosso Pai e o Pai que é sempre melhor para nós, que é sempre melhor para os Seus filhos. Senhor, e através dessa palavra, Jesus, que o Senhor possa falar ao nosso coração, que o Senhor venha revelar a nós aquilo que o Senhor quer para nós e não aquilo que achamos que é melhor para nós, Senhor. Que o Senhor se faça presente aqui neste lugar e que toda a honra e a glória seja dada a Ti. Aleluia. Aqui a gente leu que Abraão, quando ele saiu da sua terra, ele passou por um lugar onde tinha a árvore sagrada de Moré. A árvore sagrada de Moré significa professor. E professor eu entendo assim, meu Deus, professor? Como assim professor? Eu entendo que naquele momento o Senhor estava dizendo a Abraão, esse é o momento de aprendizado para você. Esse é o momento que você vai passar por uma coisa que você nunca passou antes. Então esse é o momento em que eu quero te ensinar. Então Abrão ali, ele saiu da terra de seus pais, onde era a cidade de Ur dos caldeus. Aquela cidade era uma cidade conhecida pela sua idolatria. O povo ali ele era muito idólatra. Tinham postes ídolos e eles não se preocupavam com o que o verdadeiro Deus, aquele a quem nós servimos, achava de tudo isso. Então eu acredito que quando Deus separou Abrão, ele falou assim, você tem que sair dessa terra, você tem que sair desse lugar, porque se você ficar aí, você vai se corromper. Então ali, quando Deus falou para Abrão, Abrão saiu daquela cidade. E o engraçado que, na minha concepção, Abrão tinha tudo que ele queria ter. Tudo que nós, hoje em dia, gostaríamos de ter. Ele tinha uma casa, ele tinha alguns bens materiais valiosos, ele tinha uma família. Só que naquela cidade... Aquela cidade também era conhecida por sua engenharia hídrica. O pessoal lá na época, como a cidade ficava perto do rio, se eu não me engano era o rio Eufrates, eles fizeram uma engenharia de distribuição de água para molhar a plantação. Então, naquela época, isso era fabuloso, isso era uma engenharia, nossa, eles são muito top, eles são muito feras. Então ali eles vendiam frutas e legumes e por isso a cidade era conhecida como uma cidade rica, uma cidade evoluída. Então Abrão saiu de uma cidade que ele tinha tudo para ir para um lugar que ele nem sabia onde era. Porque é que quando o Senhor falou, sai da sua terra, ele não disse para onde e ele não disse lugar. Então eu entendo com isso que quando Deus nos revela o plano, Ele pode até nos dar o plano, mas Ele também não revela os detalhes não, como diz a pastora Thalita. Aí você quer assim, Senhor, fala aí mais um pouquinho, quero saber mais um pouquinho, para onde eu vou ir? Calma aí. O único spoilerzinho que Deus falou assim, Ele falou assim para Abrão, eu te mostrarei a terra, seu nome será famoso, 2, e você será bênção para outras pessoas. Então foi isso que Ele disse, Ele falou assim, o que eu te garanto é que tudo isso que você está vivendo agora, isso vai ser fichinha. Lá na frente eu vou recompensar tudo aquilo que você perdeu, ou vai ser muito melhor do que aquilo que você tem. Amém? Então Abrão saiu com a sua família e partiu. Foi embora. E as grandes coisas do Senhor ainda estavam por vir na vida dele. Vou ler novamente aqui
no livro de Gênesis 12, do 6, onde eu parei, até o versículo 9. Abrão atravessou o país até que chegou a Siquém, um lugar santo, onde ficava a árvore sagrada de Moré. Naquele tempo, os cananeus viviam nessa região. Ali o Senhor apareceu a Abrão e disse: eu vou te dar esta terra aos seus descendentes. Naquele lugar, Abrão construiu um altar a Deus, o Senhor, pois ali o Senhor havia aparecido a ele. Depois disso, Abrão foi para a região montanhosa que fica a leste da cidade de Betel, e ali armou o seu acampamento. Betel ficava a oeste do acampamento e a cidade de Ai ficava a leste. Também nesse lugar, Abrão construiu um altar ao Senhor e o adorou. Quando a gente fala de altar, o altar, quando você faz um altar ao Senhor, aquilo ali é uma forma de gratidão. Aquilo ali é uma forma de falar assim: Senhor, o Senhor Jesus está sobre a minha vida, e tudo aquilo que eu fizer, o Senhor Jesus estará comigo. E eu peço ao Senhor que o Senhor esteja comigo onde eu estiver. Então, o altar é o lugar ali em que ele apresentou ao Senhor a gratidão, mostrando a sua dependência a Deus. Depois disso, Abrão passou pelo Egito, ele ali com a sua mulher, passou por algumas coisas ali também. Até que ele e Ló, passando ali por todo esse caminho, eles estavam juntos, né? Ló com a sua família, Abrão também com a sua família. E os pastores de Abrão tinham muita desconcordância com os pastores de Ló. E eles estavam sempre discutindo, sempre entrando em discordância. Até que Abrão falou assim: Ló, chega aí, vamos conversar. Aí chegou lá e falou assim: olha, eu sei que nós somos parentes. Parente é uma bênção do Senhor Jesus para a nossa vida, não é mesmo? Não está escrito isso não, tá? É o que eu estou falando mesmo. Mas é bênção mesmo. Então ele falou assim: eu sei que nós somos parentes, nós andamos juntos até aqui, mas acho melhor cada um seguir para o seu lado. E ele ainda foi bonzinho, ele falou assim: Ló, você pode escolher o caminho. Só que é o seguinte, se você for para a direita, eu vou para a esquerda. Aí se você for para a esquerda, eu vou para a direita. Parente é bom, até um certo ponto. Depois disso, só Deus, só Jesus na causa. Então, no capítulo 13 de Gênesis, vai dizer que Abraão falou para que ele escolhesse a terra. E Ló olhou, acredito que Ló tenha olhado assim, viu aquela divisão, né? Esse lado aqui tá mais ou menos, tá muito bonitinho não. Esse lado aqui já tá mais florido, já tem os negócios verdinhos, já tem umas plantinhas, umas árvores, tem os rios, ali vai ser um negócio bacana. Só que tinha uma diferença, né? Abraão tinha a revelação de Deus. Abraão estava ali com uma conexão direta com Deus. E Ló? Como é que estava a vida de Ló? Então ali, aparentemente, para Ló, aquela terra era terra top, que era terra bonita, que era terra que ia dar frutos. Então ele falou assim: Abraão, pode ficar com aquela terra lá, eu fico com essa aqui. Pode ir lá, cara. Abraão olhou para ele: tá bom então. Seguiu em frente. Só que o engraçado, a diferença de quem tem a revelação de Deus e de quem não tem. Abraão tinha revelação, ele podia até ver aquela terra sem nada. Ele podia até ver que o físico, o olhar dele carnal, via que a terra não tinha muito para oferecer. Mas os olhos espirituais dele estavam dizendo: as minhas mãos estão em Deus e eu sei que Ele proverá o melhor para mim. Amém? Você concorda com isso? Concorda? Eu também concordo, porque Deus é todo poderoso e Ele sempre tem o melhor para nós. E a revelação é saber de algo que nem todos sabem. A revelação é o conhecimento transmitido a um homem que vem direto de Deus. Então eu acredito que Abraão, ele estava com uma ligação ali tão grande com Deus, e todo momento que ele caminhava, dava um passo, ele falava: Deus, o Senhor está na direção. Senhor, o Senhor está na direção, e para onde o Senhor for, eu vou. E ter a revelação é através do conhecer a Deus. Quanto mais a gente conhece a Deus, mais a gente tem a revelação. E quanto mais nós conhecemos ao Senhor, nós conhecemos a nós. E quanto mais nós caminhamos no caminho de Deus, mais somos parecidos com Ele. E essa é a vontade de Deus para a nossa vida. E quem tem a revelação, tem o discernimento. O discernimento é essencial
para todas as coisas que nós vamos fazer, para tomar uma decisão, para falar alguma coisa, para ir em algum lugar. Eu fico pensando assim, não tem quando você está entre a cruz e a espada, vamos dizer assim. Teu amigo te chama para você ir num aniversário. E teu pastor fala que tem culto na igreja. E agora? Que decisão você toma? O teu amigo é teu amigo do peito. E o pastor também é seu pastor do peito. E agora? O que você vai fazer? Tem que pedir direção a Deus, tem que pedir discernimento a Deus, que senão o negócio não dá certo não. Ou primeiro você dá um pulinho rapidinho no amigo, sem o pastor saber. Brincadeira, tá? Então, gente, o discernimento é essencial para a vida do crente. Quem tem a revelação tem o discernimento de Deus. Com o discernimento, você passa a ter conversas inteligentes. Você passa a falar mais bonito. Você passa a escolher as coisas certas. Porque quem tem o discernimento faz mais aquilo que é certo do que aquilo que é errado. Ou seja, você acaba acertando mais e errando menos. E eu aprendi aqui que o Senhor falou comigo. Ele falou assim, através da palavra de Deus: quem tem a revelação tem o discernimento. E quem tem o discernimento alcança o propósito de Deus. Porque todos nós temos o propósito de Deus para nossas vidas. Só que muitos ainda não descobriram. Se eu te falar que eu ainda estou descobrindo, é isso aí. Todo dia eu busco a Deus e falo: Senhor, revela aí, porque o negócio está difícil, não sei o que eu faço não. Mas o Senhor vai conosco. O Senhor Jesus, Ele tem um propósito para cada um de nós. E às vezes nós estamos tão preocupados com as nossas coisas do dia a dia, as coisas que já estamos acostumados a fazer, que nós esquecemos dos planos de Deus para nós. Às vezes insistimos em algo que não faz parte do plano de Deus. Às vezes em um trabalho, às vezes em algo que você está investindo, às vezes é algo que você está fazendo que não flui. Às vezes você está 3 anos, 4 anos, 5 anos fazendo a mesma coisa e nada acontece. Você já orou a Deus para saber se isso é aquilo que Ele quer para a sua vida? Você já perguntou para Deus se esse é o plano dele para a sua vida? Então, é isso. A gente tem que buscar, a gente tem que perguntar a Deus. Pergunta para Deus, Ele te responde. Se Ele não vier falar contigo no seu ouvido, Ele vai falar através da palavra de Deus. E sim, eu lembro que quando eu perguntei a alguém, eu fiz uma pergunta, eu só não lembro quem, eu falei assim, gente... eu fiz uma pergunta sobre a Bíblia. Aí a pessoa falou assim: você já leu a Bíblia? Eu falei assim: não. Ele falou assim: a Bíblia tem a resposta para todas as coisas. A princípio a gente acha até grosseiro, né? Fala assim: poxa, perguntei uma coisa, ele vai falar assim: a Bíblia tem resposta para tudo. Mas realmente, quando você começa a ler a Bíblia, quando você começa a ler um livro inteiro, você começa a ver assim: meu Deus, realmente... A Bíblia, ela tem tudo aquilo que a gente precisa. Ela é um livro de instruções. É tipo como se fosse a bula. A bula mostra como é que você toma o remédio. A Bíblia mostra como é que você vai seguir sua vida. Que decisão você vai tomar. O que você precisa fazer. Então, às vezes nós interrompemos os planos de Deus. Mas é possível isso, a gente interromper os planos de Deus? Eu acredito que sim. Quando nós escolhemos o caminho errado, quando nós escolhemos a direção errada, e você pensa que aquilo talvez momentaneamente é o melhor para você. Mas você acha que todas as pessoas que estão na boca de fumo, todas as pessoas que estão desviadas hoje, será que isso era plano de Deus para a vida delas? Acredito eu que não era plano de Deus para a vida delas. Porque como filhos... Porque, como pai, o Senhor quer melhor para os seus filhos. E isso não é o melhor que Deus quer. O que Deus quer de nós é que andamos segundo o caminho dEle, é que andamos segundo a vontade dEle. Então, nós acabamos desviando os planos de Deus para a nossa vida. Por isso, nós precisamos incessantemente orar por essas vidas, porque eu acredito que não é isso que Deus quer para elas. Amém? E às vezes eu tenho uns pensamentos muito loucos, gente. Às vezes eu viajo, assim, sabe? Aí eu tava vindo de bicicleta do trabalho esses dias, eu tava até contando pro Alex. É fato, tá, gente? Eu tava vindo do trabalho de bicicleta e tal, de noite já.
E eu sozinha lá, pá, andando de bicicleta. Aí não tem quando você olha um negócio estranho assim, parece que tem alguém te seguindo, aí você fica assim. Aí eu já começo, Senhor, entra agora naquele coração. Se tiver alguém me seguindo, que ele pensa agora, que ele mude de ideia agora. Vai de encontro a ele agora nesse momento. Rasga o coração dele. Faz igual o Senhor fez com Paulo, quando Paulo estava ali caminhando para a cidade de Damasco, né, perseguindo Saulo, perdão. Antes ele era Saulo. Ele estava indo ali para a cidade de Damasco para perseguir os cristãos, né? Saulo não era de brincar, não. Saulo era triste mesmo. Estava indo ali para matar os cristãos no meio do deserto. Ele e os servos dele, né, estavam ali do lado. O Senhor fez um clarão no céu. Saulo olhou assim, já se prostrou. E Deus falou assim com ele: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele, tipo assim, eu acho que ele ficou sem entender. E Deus falou de novo: Saulo, por que me persegues? Ou seja, se ele estava perseguindo os cristãos, ele estava perseguindo o Senhor. Então ali Deus foi e cegou logo ele. Deixou ele ali de molho um pouquinho. Então eu já vou orando: Senhor, cega agora os olhos espirituais dele, que ele não me veja, eu sou pequenininha, que o Senhor me esconda aqui, debaixo de suas asas. Cega ele agora, mas é o olho espiritual, tá bom? Não é o olho carnal, não. Aí eu seguindo em frente e o Senhor me guardando. Aí tem gente que fala assim: você não tem medo de andar sozinha, não? Não tem nada, Jesus está comigo, em nome de Jesus nada vai acontecer, não. Mas tem que vigiar, né? Tem que vigiar. A gente vigia, mas ora também. A gente vai orando. Então, eu acredito que a gente tem que zelar pela promessa de Deus. O Senhor, quando dá uma promessa a nós, Ele espera que isso seja para nós como um presente. Eu sei que às vezes a promessa de Deus é algo estranho para a gente, aparentemente, mas é algo que Deus dá assim: olha, eu estou te dando um presente. Esse aqui é um presente que eu reservei para você. Essa aqui é a promessa. Essa é a promessa que você vai ser alguém que vai resgatar vidas. Essa é a promessa que você vai ser alguém que vai pregar para vidas. Essa é a promessa para você que está aí sentado, triste, e você vai receber a alegria do Senhor. Então Deus tem uma promessa para cada um de nós. Se não zelarmos pela promessa dele, quem vai zelar? Eu lembro de Maria, igual eu estava conversando com o Alex, ele até me lembrou que Maria, ela zelou pela promessa de Deus. Maria sabia que ela estava guardando o Filho de Deus. Ele era o Filho que Deus tinha dado a ela como a promessa para nós. Só que imagina, naquela época Herodes estava naquela perseguição, matando as crianças e tal. Estava perseguindo a Jesus, ele estava querendo acabar com a vida de Jesus, ele estava ameaçando a vida de Jesus. Agora você pensa, já imaginou se Maria pensasse assim: Jesus é promessa do Senhor, Ele que me prometeu, Ele vai me guardar. Jesus vai me guardar. Você acha que eu vou sair daqui? Estou no conforto da minha casa. Jesus é a promessa de Deus, eu não vou sair daqui. Já pensou se ela fizesse isso? Claro, Deus ia guardar sim, porque Ele é Deus Todo-Poderoso. Mas ela não pensou assim. Ela quis zelar pelo presente que Deus tinha dado a ela. Então ela saiu correndo, ela falou assim: bora, José, corre, corre, corre. Vamos sair daqui porque eles estão querendo matar Jesus. Então Maria é um exemplo assim lindo de quem guardou a promessa do Senhor. Então, Gênesis, novamente, aqui na palavra de Deus, Gênesis. Alô? Alô? Som? Tá ouvindo? Aí. Então, no capítulo 15, versículo 4, como a gente está falando dos planos de Deus e às vezes a gente não entende os planos de Deus, aqui ainda falando sobre Abraão, a palavra de Deus vai dizer assim: então o Senhor falou de novo e disse: o seu próprio filho será o herdeiro, e não o seu empregado Eliezer. Perdão, é aqui no capítulo 15, versículo 1. Depois disso, Abraão teve uma visão, e nela o Senhor lhe disse: Abraão, não tenha medo, eu o protegerei de todo perigo, e lhe darei uma grande recompensa.
Abrão respondeu: ó Senhor, meu Deus, de que vale ter a recompensa se eu continuo sem filhos? Eliezer de Damasco é quem vai herdar tudo o que tenho. Tu não me deste filhos, e por isso os meus empregados, nascidos na minha casa, serão o meu herdeiro. Eu acho engraçado que aqui Abraão, ele parecia uma criança, né? Ele falou assim: poxa, meu Deus, o Senhor sabe que aquilo que eu quero, sabe, que eu queria desde o início, era um filho de Sarai, mas o Senhor não me deu o filho de Sarai. E aí tudo que eu tenho agora, que eu construí, vai ficar para o empregado, para Eliezer. Poxa vida. E não só naquele tempo, mas hoje também, né? Você tem uma geração, você tem alguém para ter aquilo que você construiu. Já pensou? Você construiu casa, você construiu as coisas com dificuldade, você vai dar para o seu empregado. Não que ele não mereça, mas é que você queria ter um filho para dar. Só que Abrão já tinha, se eu não me engano, ele mais para frente, a palavra de Deus vai dizer que ele teve um filho com Agar, que foi Ismael. Só que Agar, que teve um relacionamento ali praticamente não planejado com Abrão, Ismael não era a promessa de Deus. Na verdade, a promessa que o Senhor tinha para Abrão era Isaac. Então ali Abrão, ele parecia uma criança e ele falou assim: poxa, meu Deus, eu queria tanto um filho e o Senhor nem me deu um filho para herdar as coisas que eu tenho. Na verdade, eu acho que a primeira promessa que Abrão queria ter era essa de ter o filho. Mas antes disso, o Senhor ainda fez ele passar por um processo, porque ele ainda não estava preparado para isso. Então Deus faz tudo no tempo dele, ele faz tudo no tempo que ele quer, porque é isso que vai ser o melhor para nós. Então aqui na continuação, no versículo 4, então o Senhor falou de novo e disse: o seu próprio filho será o seu herdeiro e não o seu empregado Eliezer. Aí o Senhor levou Abrão para fora e disse: olhe para o céu e conte as estrelas, se puder. Pois bem, será esse o número dos seus descendentes. Abrão creu em Deus. Você pode repetir comigo? Abraão creu em Deus, o Senhor, e por isso o Senhor o aceitou. O Senhor disse bem: o seu Deus, o Senhor, eu o tirei da Babilônia, da cidade de Ur, a fim de lhe dar esta terra para ser a sua propriedade. Eu acredito que naquele momento ali, Abrão olhou assim e ele temeu um pouco, como diz o versículo 8, ele disse assim: ó Senhor, meu Deus, disse Abrão, como posso ter certeza de que essa terra será minha? Eu achei ele um pouco ousado, né? Porque se Deus estava falando com ele, era para ele ouvir de primeira. Tipo assim, tudo aquilo que ele já passou, agora que ele vai duvidar de Deus, ele é meio doido, né? Só pode. Só deve ser meio doidinho ele. Então, o Senhor faz assim: então você vai fazer uma oferta para mim. Pega seus animais e faz uma oferta para mim. Entrega para mim os animais, as aves. Só não corta as aves, deixa as aves separadas. Então Abrão fez isso, ele fez a oferta ao Senhor. E depois disso ele caiu num sono profundo. Eu acredito que quando ele acordou, ele ficou com medo, como diz o versículo 12. De repente ficou com medo e o pavor tomou conta dele. Então o Senhor ali começou a tratar com ele, começou a conversar com ele. Mas a princípio ele teve medo. E o medo às vezes com certeza toma conta de nós. E o medo às vezes atrapalha a gente de fazer as coisas. Sinceramente, se eu fosse deixar pelo medo, eu não estaria falando aqui não. Pela misericórdia do Senhor Jesus, eu deixei o medo de lado e vim falar da palavra do Senhor Jesus, porque é isso que Ele quer de nós. Ele coloca até para nos desafiar. Ele falou assim, ó, vai, igual Ele fez com Abrão. Vai, chega lá a gente vê. Então foi isso que aconteceu com ele. Ele temeu, ele ficou nervoso. Eu acredito que ele tenha ficado assim: meu Deus, e agora? O que eu vou fazer? Será que eu vou dar conta dessa terra toda? Será que eu vou dar conta de cuidar desse povo todo? Igual o Senhor Jesus fez ali com Josué, né? No capítulo 1 de Josué, o Senhor Jesus tá ali com ele, Moisés e Josué.
E o Senhor Jesus fala a Moisés, né? Fala com ele, Moisés, o seu sucessor vai ser Josué. Josué, ele era só um ajudante de Moisés. Ele era um servo do Senhor, mas ele era ajudante de Moisés. Então ele ali estava servindo ao Senhor Jesus com Moisés, mas eu acredito que ele não imaginava que ele tomaria o lugar de Moisés. Porque imagina a responsabilidade. É como se o pastor Anderson falasse assim, tô velho já, daqui a pouco eu vou morrer. Vou passar aqui o cajado pro Gabriel. Não é que o senhor esteja velho, entendeu? Uma suposição. Vou passar aqui o cajado pro Gabriel. Gabriel vai falar assim, meu Deus, e agora? O que eu vou fazer? O pastor Anderson tinha uma responsabilidade, tinha um monte de membro lá, Senhor, maravilhosos aqueles membros. Todos bonzinhos, que entendiam, pastor. Receba, irmã, receba. Aí, Gabriel então ficou com medo de servir aquilo que Deus queria para ele, que no caso foi Josué. E a gente entende isso, porque nós somos seres humanos, gente. Às vezes, quando Deus impõe uma coisa para nós, a gente acha que não vai dar conta. Mas quem está na nossa frente é Deus, e é assim que ele fez com Josué. Então Josué ali, quando estava com esse medo todo, o Senhor ainda deu uma instrução para ele, orientou ele. Em Josué capítulo 1, versículo 7. Ele disse assim, seja forte e muito corajoso. Tome cuidado e viva de acordo com toda a lei que o meu servo Moisés lhe deu. Não se desvie dela em nada, e você será sucesso em qualquer lugar e para onde for e onde estiver. Então eu acredito que essa foi uma orientação de Deus para com Josué, né? Ele falou assim, para você receber a promessa, que é liderar o povo, você primeiro vai ter que andar segundo a lei de Moisés, você vai ter que ter cuidado, porque por onde você pisar, você vai ter que ter cuidado, porque no meio do caminho terão pedras, no meio do caminho terão dificuldades. Então eu acredito que Deus ali orientou Josué e falou assim, não tenha medo não, seja corajoso. Porque corajoso, como o pastor disse, não sei se eu vou falar certo. Corajoso é aquele que tem medo, mas bota o medo de lado e dá a cara a tapa mesmo. Vai à frente e coloca a coragem à frente e você vai conseguir. Então, eu penso assim que o Senhor Jesus, ele quer o melhor de nós e quer o melhor para nós também. Então, siga os caminhos do Senhor Jesus, dê o melhor de si para Ele. Nós temos vários e vários exemplos de pessoas que receberam a promessa e zelaram pela promessa do Senhor Jesus e que são conhecidas até hoje. Agora você vê a promessa que Deus fez a Abraão lá no início, Ele não esqueceu. E aquelas pessoas que ainda tinham nascido depois e que não sabiam da história, o Senhor revelava, como Ele fez com Jacó. Jacó, você lembra da promessa que eu fiz a Abraão, da promessa que eu fiz a Isaac, Jacó. E Ele lembrava o povo porque Ele não queria que aquela promessa seria esquecida. E até hoje a gente lembra da promessa que Deus fez. Através da palavra de Deus, a gente é lembrado da promessa que Deus fez a Abraão, Isaac e Jacó. E depois disso, Abraão só teve vitória. Ele fez uma aliança com o Senhor fez uma aliança com ele, que o nome dele e de Sarai foram mudados para Abraão e Sara. E depois disso foi só bênção para a vida deles. Eles conquistaram muitas coisas, eles ficaram numa terra de vitórias, numa terra de conquista, numa terra em que ele não pôde entrar mais depois da vitória, né? Claro, depois que o povo passou ali. Mas Josué, ele teve essa oportunidade de entrar ali na terra que o Senhor havia prometido a Abraão. E eu creio também que para nós hoje, nós queremos entrar nessa terra, mas essa terra para nós é o céu. E eu acredito que todos nós aqui iremos para o céu, amém? Amém, irmão? Eu quero ir para lá, em nome de Jesus, e eu creio que você também vai estar. Eu gostaria que você ficasse de pé nessa noite. Gostaria de orar pela sua vida, para que os planos do Senhor Jesus sejam revelados para a sua vida, assim como Ele fez para Abraão, assim como Ele fez para Josué. Eu sei que às vezes a gente tem medo de fazer aquilo que é da vontade do Senhor. Eu sei que às vezes é difícil a gente saber qual é o plano de Deus para a nossa vida. Mas para a gente saber dos planos que Ele tem para nós, a gente precisa buscar, a gente precisa conhecer mais ao Senhor. Porque quanto mais a gente conhece ao Senhor, mais nós somos parecidos com Ele.
Então receba hoje a sua promessa. Receba hoje aquilo que o Senhor Jesus tem derramado sobre a sua vida. E tem um louvor que toca muito no meu coração, que ele diz assim: as promessas do Pai vão se cumprir na sua vida. Se você puder cantar comigo. Não importa o que a realidade diz, viverás o melhor de Deus que está por vir. Aleluia, Senhor Jesus, pedimos ao Senhor, ó Pai, que derrame sobre nós, Jesus, algo que nunca havíamos experimentado antes, Senhor. Derrama sobre nós, Senhor Jesus, a promessa do Senhor Jesus, Pai. Revela a nós a Tua vontade e o Teu querer, Jesus. Revela a nós, Senhor Jesus, os Teus planos, Pai. Estamos nessa terra, Jesus, mas estamos de passagem. Estamos aqui, Senhor, mas sabemos que o Senhor Jesus tem o melhor para nós. Estamos aqui, Jesus, mas buscamos a Ti, Senhor, pois sabemos que Tu és o nosso Pai, que Tu és o nosso guarda fiel, Jesus. Sabemos que a Tua graça é que vai nos sustentar, mesmo em meio às dificuldades, mesmo em meio aos caminhos com pedras, Senhor. Jesus, nessa noite eu peço ao Senhor, Deus, que resgata, Senhor, essas vidas que escolheram o caminho errado, Jesus. Resgata essas vidas, Deus, que para elas, aparentemente, elas estão vivendo um momento mais incrível da vida delas, Jesus. Resgata-as, Senhor, e mostra o verdadeiro plano do Senhor Jesus para a vida delas, Senhor. Nessa noite, eu oro ao Senhor Jesus por todos que estão aqui, Deus. Que todos possam sair daqui com uma visão aberta sobre a verdadeira promessa do Senhor Jesus. Que todos aqui possam receber a revelação do Senhor Jesus. Que todos aqui nessa noite possam sair com uma visão espiritual aguçada, Senhor. E que tudo que elas forem fazer seja debaixo da graça do Senhor Jesus. Que por onde elas andarem, elas possam prosperar. Que por onde elas tocarem, que possa ser abençoado, Senhor. Pois o Senhor Jesus é aquele que nos capacita, Deus. O Senhor Jesus é aquele que transborda o nosso coração de alegria, Senhor. Tu és a nossa alegria, Jesus. Tu és o nosso alvo, Deus. E a promessa do Senhor Jesus irá se cumprir sobre as nossas vidas, pois cremos num Deus vivo. Pois cremos num Deus fiel, Jesus. O nosso Deus é fiel. O nosso Deus é fiel para cumprir. Sai de sua terra, Oh, Jesus. ó filho meu, te mostrarei as estrelas do céu. Sai de sua terra, O Senhor Jesus quer que você tome uma posição. filho O Senhor Jesus quer que você receba a promessa dele como presente. a areia do mar. Imagina você receber um presente de Deus. Que pode contar. O que Ele quer para nós é muito além daquilo que imaginamos. É muito aquilo que possamos pensar. Será que podes imaginar tudo aquilo que sonhei para ti, filho meu? O que minhas mãos fizeram para ti, filho meu. Minha bênção será sobre ti. Uma nova história Deus tem Pra mim, um novo tempo Ele tem. um novo tempo Deus tem pra mim. Tudo aquilo que pediu foi, ouvirei de sua mão, te abençoarei. Uma nova história Deus tem pra ti. Um novo tempo. Um novo tempo Deus tem pra mim.
pedido foi, ouvirei do seu amor, te abençoarei. Te abençoarei. Ao que Deus pediu primeiramente para Abraão é para que ele se movesse. Não há como você ir de encontro à promessa de Deus se você não se mover. Deus não entrega promessas a pessoas que não se movem. Deixa eu repetir isso para que você grave. Deus não entrega promessas a pessoas que não se movem. Deus tem um plano e um propósito para a vida de cada um de nós que estamos aqui. Deus tem um plano e um propósito para essa igreja. Deus quer realizar as suas promessas sobre nossas vidas. Isso é uma verdade. A palavra do Senhor diz que os planos de Deus para nós são de bem, não de mal. Mas aqueles que ficam estagnados, aqueles que não buscam, aqueles que não se lançam, aqueles que estão paralisados, eles não verão a promessa de Deus. Essa palavra ministra muito o meu coração, porque Abraão, ele só chegou a ser Abraão, e ele só chegou a ser o pai de multidões, ele só chegou a ser chamado pai das nações. Por quê? Porque Abraão obedeceu a palavra de Deus e ele se moveu. O desafio dessa palavra de Deus para mim e para você nessa noite é: mova-se, saia do comodismo, saia da frieza espiritual. Ore mais, busque mais, se lance mais. Porque na medida com que você se lança, à medida com que você entrega, na medida com que você renuncia, é a medida com que você vai receber da parte de Deus aquilo que Ele tem para você. Não negocie aquilo que Deus tem para você. Abraão quis negociar, fazendo um filho com Agar. E ele sofreu consequências por causa disso. O que Abraão gerou fora da promessa ficou no deserto. Mas aquilo que ele fez diante da promessa se tornou para ele uma bênção de geração em geração. Deus não quer abençoar só a sua vida, Ele quer abençoar gerações que virão depois de você. Mas o segredo para que as suas vidas e as suas gerações sejam abençoadas é que você se mova, obedeça a palavra de Deus e siga em direção àquilo que Ele tem te mandado. É tempo de sair da zona de conforto, é tempo de sair da frieza, do comodismo, é tempo de se lançar no propósito, no chamado. É tempo que Deus quer me ativar, te ativar naquilo que Ele nos chamou, no dom, no talento que Ele nos confiou. Somente os ativados serão avivados. Somente os ativados, aqueles que se movem, receberão do mover de Deus sobre a sua vida. Eu creio nessa canção. O Senhor está nos chamando: sai da sua tenda. Sai da sua tenda. Eis que as minhas promessas para você são grandes. Sai da sua tenda, sai do seu lugar. Eis que as minhas promessas sobre a sua vida são maiores do que você pensa, do que você pode imaginar. Sai da sua tenda. Sai do lugar que te impede de romper. Sai da condição, da mentalidade, dos pensamentos, dos sentimentos que te impedem de romper. Eu te mostrarei, eu te revelarei o meu propósito para a sua vida. São grandes coisas, são grandes coisas. Eu profetizo da parte do Senhor que uma nova história o Senhor fará sobre a sua vida. Um novo tempo o Senhor estabelecerá na sua vida. Novo tempo Deus tem pra mim. Tudo aquilo que pedido foi, ouvirei do seu amor,
te abençoarei. Declare uma nova história. Uma nova história Deus tem pra mim. Um novo tempo Deus tem pra mim. Tudo aquilo que pedido foi, ouvirei de sua boca, te abençoarei. Assim diz o Senhor, te abençoarei. Oh, te abençoarei. Te abençoarei. Aleluia. Dê um aplauso ao Senhor Jesus, amém? Glória a Deus. Vira para o seu irmão e fala assim: mova-se em direção à promessa. Aleluia. O que vai fazer eu alcançar a promessa é a minha posição em sair da condição em que eu me encontro. Por mais que você se sinta bem, sempre nós podemos romper. Foi profetizado na virada de ano que esse seria o ano do rompimento. Estou vendo aqui Jennifer romper. E eu profetizo que você vai romper ainda mais esse ano, em nome de Jesus. E Deus, a Esther rompendo. Muitas pessoas aqui nesse ministério rompendo. E eu profetizo que você que ainda não tem visto essa realidade de rompimento na sua vida, eu declaro que o segredo para isso é você se lançar. Abraão se lançou na palavra de Deus que disse para ele: sai. Ele saiu. Ele não perguntou como, eu não sou capaz. Ele não perguntou o porquê. Ele não falou, eu tenho que trabalhar. Ele não falou, eu ainda estou aprendendo. Ele só obedeceu a palavra de Deus. O segredo para que você venha entrar num novo tempo de rompimento na sua vida, no seu ministério, no seu chamado, naquilo que Deus tem para você, é você se mover. É tempo de movimento. O movimento gera rompimento. Eu profetizo sobre a sua vida que você vai romper todas as barreiras emocionais, todas as barreiras espirituais, todas as barreiras físicas, todas as barreiras da timidez, da vergonha, da inibição, do medo, todas as barreiras, a coragem, é o que eu profetizo sobre a sua vida, como foi dito semana passada. Coragem no poder do nome de Jesus para entrar no tempo do cumprimento das promessas e profecias do Senhor sobre a sua vida. Você recebe isso? Então diga graças a Deus, dê mais um aplauso ao Senhor.